Vamos voltando para nossa live. Caiu, não sei porquê. Vamos ver se entra. Travou. Oi, Sol. Gente, travou tudo, caiu sem explicação. Lúcia, Cindy, que legal que vocês estão me assistindo, que legal. Davi, Nilce. Vamos ver se o pessoal volta, se o professor conseguiu voltar. Vamos aqui. Adalberto. Vamos voltar aqui na discussão. Voltamos? Voltamos. Eu acho que pela quantidade de lives, e aí o Instagram às vezes fica oscilando. Aham, Tá, é, mas terrível. pode continuar. Bem, então é isso. Então, não há mais dúvida, né, que a escravidão ela é um elemento. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, a escravidão ela foi um elemento fundamental na construção da sociedade brasileira. Isso perdurou, isso está contido na nossa sociedade. Né? Muito do que acontece com as classes no Brasil pode ser explicado por essa importância que a escravidão sempre teve como um fundamento da ordem econômica, da ordem social, da ordem política. Portanto, o Brasil conviveu com a escravidão durante algum tempo, teve dificuldade em romper com ele por questões várias, inclusive foi o último país do mundo a abolir a escravidão e aboliu do jeito que aboliu. Né? A abolição para o Brasil, a abolição para o negro foi terrível. Foi terrível. Não só do ponto de vista de que estar livre é pior do que estava escravizado, evidentemente que não, mas eu me refiro à inserção do negro depois. A Lei Sim. Áurea continha dois artigos. Ela não detalhava o que deveria acontecer com o negro, como deveria ocorrer a sua inserção no novo contexto histórico, econômico e político do Brasil, República, né? Porque esses fatos se dão quase simultaneamente, né? A República, a proclamação da República e a abolição da escravatura. Um acontece num ano e o outro no outro. Então, nós temos racismo, fruto exatamente desse fundamento. Mas, Nívia, deixa eu dizer uma coisa para você. Vou fazer uma pergunta para você. Dá até medo. Daquelas que eu fazia em sala de aula. Dá até Me medo. diga Eu uma, tô até medrando. me diga uma coisa. Você acha que o racismo no Brasil é uma questão meramente subjetiva? Eu me refiro assim, se ela tem a ver com o que o racista pensa do, do, da seguinte maneira. Ora, fulano é um cara legal, não é racista, é bom caráter, não é racista. Você acha que o racismo no Brasil ele tem a ver com essa escolha subjetiva de ser ou não racista? Ai, nada. Parece que tá dentro dos brasileiros, até dos próprios negros. É algo assim assustador. Assustador. Eu tava até contando pra minha mãe agora, antes da gente entrar, eu sou casada com um negro, né? E aí a gente não tava com alguns casais de amigos, e esse um dos amigos tem uma menina, e o meu marido brincou, ó, vou ter um filho pra namorar com a sua filha. E aí ele falou assim: Deus me livre que a minha filha namore com um negro. Seu filho vai nascer negro. Aquilo pra mim, acabou a noite. Para mim, eu respondi à altura, fui grosseira também. Não podia, né? Perdi um pouco da razão. Mas aquilo Isso. pra mim, assim, foi um choque. Eu falei, cara, o meu filho, que nem nasceu, nem existe, já tá sofrendo um preconceito. Olha que coisa surreal. E aí vem falar pra mim depois que é mimimi. Ah, é frescura. Gente, Terrível. travou. Voltou. Você me ouviu? Você conseguiu me ouvir? Consegui, deu uma travadinha, mas eu consegui acompanhar. Veja, essa é a questão. Essa é a questão fundamental. O que eu quero dizer é o seguinte: preste atenção agora, todos que estão aqui nessa live. Minha irmã acabou de entrar, e outros aqui, meu filho que está dizendo aqui insistentemente, pai, sou negro. Que Ótimo, meu filho, legal. eu vou te reconhecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, teve um jornalista da Rede Globo
que apresenta o Jornal da Manhã, o Bom Dia Brasil. Dentre outros, mas esse episódio que eu vou contar agora foi no Bom Dia Brasil. A Globo, o Bom Dia Brasil, está fazendo uma reportagem sobre o metrô de São Paulo. Não sei exatamente o que, paralisação, não sei, era uma questão sobre o metrô de São Paulo. E aí, o repórter começa a entrevistar pessoas. E o cara, o jornalista, lá no estúdio, acompanhando a reportagem. Eis que aparece um negro com a camisa de um clube social. Uhum. E aí, o jornalista que estava ancorando o jornal disse assim: olha, você é do clube tal, esqueci o nome do clube. Você fica pegando bolinhas lá de tênis? O jornalista fazia tênis, né? Jogava tênis lá. Aí ele disse assim: não, eu sou atleta oficial do clube. Eu sou o capitão do time de polo aquático. Nossa. Aí todo mundo caiu em cima do cara e ele foi depois nas redes sociais pedir desculpas. Veja, isso é o que nós chamamos, o que tem se chamado. Acabei de ler um livro agora que todo mundo tem que ler, para quem quiser entender esse tema. Aliás, terminei de ler um e estou começando a ler outro. Esse daqui, que trata sobre necropolítica, do Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, que trata sobre a política de extermínio política dos negros e da Aí, por favor, periferia. tira a foto depois que eu vou postar na minha rede Vou, social. vou, Dedicação. mando sim. Veja, esse cara, ele não se expressou assim porque é mau caráter. Eu nem conheço, mas não deve ser mau caráter. Eu sou marxista, tenho profunda fé na humanidade e acho que esse cara é gente boa. Ele disse isso porque viu aquele negro. Foi igual uma vez, quando eu estava indo para o curso de História, fui pegar ônibus na praça que leva o ônibus para o FAO, e um policial começou a bater no menino. Como eu conhecia o policial, era meu amigo de infância de jogar bola, eu perguntei a ele: fulano, por que você está batendo nesse menino com tanta hostilidade, tanta raiva, ódio? Ele disse: não, o professor me chamou pelo nome. Não, Marcos, ele estava ali com a cara de quem queria roubar. Ai, meu Deus. Cara de quem quer roubar no Brasil É a é a cara negra. cara, é a cara negra. Mas esse cara, esse policial, ele é gente boa. Gente boa, meu amigo de infância, joguei bola com ele e tal. Minha prima até casou com o irmão dele, é gente boa. Ele não é mau caráter. O que ele está fazendo é expressando aquilo que se tem denominado de racismo estrutural. Ou seja, o racismo ele não é uma situação excepcional, circunstancial, pessoal, que eu tenho e você não tem. O racismo não é isso. O racismo não tem a ver com o seu caráter. Né? Aquilo que você falou, até os próprios negros. Quando você vê um negro, tem um vereador aí no seu estado, da cidade de São Paulo, não sei se você mora em São Paulo. Você mora em São Paulo? Campinas, São Paulo. Não, não na Você capital. deve ouvir falar desse vereador que ele é muito famoso, chamado Fernando Holliday. Não me é estranho o nome. Esse vereador, ele é negro. Agora, pasme, ele é negro e é contra as cotas raciais. Esse cara que assumiu a Secretaria de Cultura, ele é negro. Perdão, a Fundação Zumbi Palmares, Fundação Palmares, melhor dizendo, ele é negro. Mas você ouviu o que ele disse agora sobre o zumbi, essa semana? Não. Você ouviu o que ele disse sobre a consciência negra? Até consciência negra, nesse movimento negro, o zumbi era um filho daquilo, com as expressões que esse governo costuma usar. Enfim, isso é que é racismo estrutural. Isso não está dentro de uma pessoa só. Né? O racismo, ele está contido, ele é fundamento da sociedade brasileira. É como diz esse professor, desse livro que eu acabei não citando, chamado Silvio de Almeida, professor aí da USP, se não me engano. Silvio de Almeida escreveu um livro chamado Racismo Estrutural. E lá para as tantas, ele diz assim, olha, o racismo, ele é uma razão. Assim como o neoliberalismo é uma razão de ser do capitalismo, o racismo é uma razão, é uma racionalidade. E como é que esse racismo se manifesta? Se manifesta por essas, fundamentalmente. Pequenas. Primeiro,
pequenos gestos, por uma invisibilidade. Onde é que estão os negros desse país? Você olha para a Suprema Corte do país, você não encontra os negros. Não tem nem. Em mais de 200 anos de Supremo Tribunal Federal, o único magistrado negro que andou por lá foi o Joaquim Barbosa. Onde estão os negros nos espaços públicos de decisão? Olha, Juiz, isso, juízes, médicos, promotores. Olha, deixa eu contar aqui uma coisa para você, Lívia. O George Bush, o filho, descontada a ignorância inerente aos norte-americanos para o resto do mundo, para eles, nós e a Colômbia somos a mesma coisa, né? Ele perguntou para o Pelé, ele teve aqui, o George Bush filho teve aqui. Ele perguntou ao Pelé, que estava na comitiva brasileira, perguntou assim ao Pelé, além de você, existem outros negros no Brasil? nossa! Veja, tudo bem, mas assim, que ignorante, de fato. Os norte-americanos são ignorantes do resto do mundo. Para eles, o mundo acaba ali no México, né? E no Canadá. Pronto. Mas veja só, ele olhou ao redor e não viu negros na comitiva do presidente, acho que o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Ele não viu negros, só o Pelé. Diferentemente do que acontecia com a própria comitiva dele, que tinha as duas pessoas que vieram, quando o Condoleezza Ryan e o Colin Powell, as duas figuras mais importantes daquele momento eram uma mulher negra e um homem negro. Estavam na comitiva dele. Então, essa pergunta dele, embora expresse essa ignorância com a qual os Estados Unidos lidam com o resto do mundo, ela revela essa invisibilidade do negro nos espaços públicos. O Gilberto Gil disse que quando foi para a reinauguração do Maracanã para a Copa do Mundo, em 2014, né, aqui no Brasil, ele disse que lá na tribuna onde ele estava, estavam o presidente da República, estava um monte de gente lá convidada, ele só havia dois negros, ele e o garçom. Então, o racismo estrutural, ele se manifesta, primeiro, por essa invisibilidade, pela ausência dos negros nos espaços públicos de decisão. Segundo, por uma estigmatização do negro. Veja como a mídia, de uma forma geral, por que aquele repórter, aquele jornalista ou aquele policial pensaram daquela forma sobre aquele negro? Ora, durante a vida inteira, qual foi a história que foi contada para eles? Não estou falando desse terraplanismo aí que diz que o negro que não teve escravidão, que o português não foi lá na África. Não falando disso aí, não. Eu estou falando de coisas, de uma interpretação histórica que prevaleceu até a década de 90. Que o negro, coitadinho, veio para cá, foi uma vítima. Por exemplo, um sociólogo que defendia isso era o Fernando Henrique Cardoso. Era o negro como vítima. Já era um avanço para aquela época. O negro como vítima da escravidão. Mas era uma. Então, era uma vítima cujo contexto de exploração foi exaurido, ele foi suprimido desse contexto de exploração por causa de uma branca, por causa de uma princesa branca que num dia de libertou os negros, no ato de profundo amor ao próximo, de altruísmo e parará. Então o racismo estrutural se manifesta exatamente a ausência dele nos espaços públicos, a sua estigmatização, né? Por causa esse racismo institucional. Eu vou contar outro caso aqui. Os casos, embora sejam perigosos para a gente extrair dele conceitos, mas eles servem para a gente refletir um pouco. Vou contar dois casos. Primeiro, os dois envolvem minha família. O primeiro foi o meu primo, que comandando uma blitz, ele é oficial da polícia, negro, oficial da polícia e tal, inclusive encabeça aqui um movimento muito lindo chamado Policial Antifascismo. Fizeram um manifesto lindo hoje aqui em Alagoas. Ele disse assim, comandando a blitz, por favor, vamos desmontar a blitz e a partir de agora a gente só para carro suspeito. O primeiro carro que o comandado dele parou. Trava.
Travou para mim? Travou para Que vocês? apareceu, abriu. É, Que ele travou, E um negro travou. A última coisa que travou consegui para mim ouvir aqui. foi o Você carro, o primeiro carro que parou. voltou agora. Agora travou de novo. Né? Depois da ordem que ele deu, só para carro suspeito. Primeiro, que ele parou, tinha um negro ao volante. E o segundo, aconteceu com meu pai. Eu vou contar porque ele não esconde essa história de ninguém. Ele foi fazer um crediário, comprar um carro, né? E a moça foi preencher a ficha cadastral, né? Os dados dele. E aí, quando tinha lá o campo profissão, ela perguntou, ele disse promotor. Aí ela disse, promotor de vendas? Ele é negro. Na cabeça dela, não cabe um negro como promotor de justiça, cabe como promotor de vendas, como garçom. Percebe? Isso é o racismo estrutural. Denota o racismo estrutural. Percebe? Então, o racismo não tem nada a ver com caráter. Essa moça não é mau caráter. Ela não é ruim, não é uma pessoa ruim. Provavelmente até não. Mas o racismo que ela manifestou nesse momento está entranhado, né? Está entranhado, faz parte, é fundamental. Agora ficou escuro. Travou agora. Agora travou, mas agora. Olha, para quem acha que é mimimi, né? Tem agora essa história do mimimi. Esses terraplanistas, esses caras que ficam dizendo que a Terra é plana, que não há aquecimento global, e pasmem, fala agora como historiador que sou, que o nazismo é de direita, é de esquerda. Isso é, meu Deus do céu. Na minha época de aluno de história, quem dissesse isso era uma lixa. Então veja, para essas pessoas, eu cito dados oficiais. Vou citar aqui alguns dados. Que revelam o quão portentoso, robusto é esse racismo estrutural. Olha, dados oficiais. Ou do IBGE, ou do Ministério da Justiça, ou o último do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Os negros, segundo o IBGE, o Atlas da Desigualdade Racial, os negros correspondem a 75% entre os mais pobres. 75% dos mais pobres são negros. Muita coisa. Vou dizer mais, fica caindo aqui esse negócio. Olha, esse é do Ministério da Justiça. 60. Travou de novo. Eu acho que só deu para entender 61,7% da população carcerária no Brasil é formada por pardos e negros. E nós sabemos quem compõe a população carcerária no Brasil. A gente sabe qual é o perfil sociológico dele, né? Financeiro, a gente sabe quem é que está lá. 61,7% das pessoas que estão segregadas hoje são negros, pardos e negros. Vou dar outro dado. O Brasil tem taxas de homicídio assustadoras, todos sabemos. Até bem pouco tempo, era o país onde mais se matavam pessoas. Pois bem, dessas pessoas que morrem no Brasil, ano passado foram mais de 60 mil pessoas mortas. Mais de 60 mil pessoas mortas. 75% são negros. Muita coisa. Muita coisa. E outro dado. Muita coisa. Olha, sobre a pandemia. Segundo o Estado de São Paulo, o risco de um negro contrair a Covid-19 é de quase 70%. Por quê?
pelo contexto social, econômico em que ele vive. Mais suscetível, vulnerável a contrair o vírus. Né? Sim, com Porque, certeza. inicialmente, esse vírus parecia ser um vírus de ricos, porque é Sim, importado, mas é depois importante. se espraiou pela periferia, pelas favelas do Brasil em peso, né? E as pessoas que estão morrendo são exatamente essas. Sim, sim. E o negro possui 62% a mais de chance do que um negro, do que um branco de ser contaminado pela Covid-19. Sim. Então, espero, em face disso que eu disse para você, minha queridíssima Nívia, respondida a sua questão. Existe racismo e como diria um amigo meu, pesado. Racismo estrutural, que não tem a ver com a minha vontade de querer ou não. Esse seu amigo, até para ser seu amigo, parece ser gente boa. Para ser seu amigo, tem que ser gente boa. Já Não é um deixou mau de ser, caráter. já deixou de ser. Ótimo. É melhor, é melhor, é melhor. Né? Mas Deixou de muitas ser naquela. vezes, perfeito, mas muitas vezes o racismo se expressa assim, porque ele está, como eu disse, ele está entranhado, percebe? Entendeu? Não, é assustador. Eu assisti uma palestra do Rufino, que é um dos maiores empresários do Brasil, né? Que a empresa dele de desmonte de veículos grandes, eu acho que é a maior da América Latina. O cara é rico, negão, morador de favela, venceu na vida assim de forma incrível. A história dele é linda, é um cara extremamente simpático. E quando ele foi casar o filho dele num baita de um carro, porque ele anda com carros importados assim, né? Extremamente caros. O rapaz que estava organizando o casamento achou que ele era o motorista. Motorista. Ó, oh, motorista, você vai pôr o carro ali. E ele, extremamente simpático, falou: Meu querido, eu sou o pai do noivo. E aí ele, ai, pelo amor de Deus, me perdoe, ficou pedindo perdão. Ele, não, sem problema. Mas isso é muito comum, né? Os negros, eles. Sim, A população brasileira não consegue ver o negro numa posição social boa, né? É isso. exceção. É Porque não muita. vê, né? Porque eles não estão, né? Eles não estão. Isso o racismo estrutural, portanto, Nívia, ele é um conjunto de práticas reiteradas, sistemáticas, desde o início, que vão introduzindo essa percepção. Sim. Quando eu dava aula de história, e na sexta série, que era a antiga sexta série, ali o aluno tinha 12 para 13 anos, quando eu começava a falar sobre. Não tinha negros, não tinha negros. Eu dava aula em colégios particulares, não havia negros. Mas quando havia um ou outro, quando eu tocava nesse tema, na sala de aula, esses alunos se contraíam, ficavam quietinhos, porque eles já sabiam o que eu ia dizer, que ele era um bichinho, um pobrezinho, que vítima da escravidão e que uma princesa branca, por um ato de profundo altruísmo, os tirou da escravidão, percebe? Então, como é que você quer que esse povo reaja? Veja, felizmente, o movimento negro no Brasil se robusteceu, se incorporou, né, Sim. ao ponto de ter pressionado o poder público para, por exemplo, considerar, não só aprovar as cotas raciais, mas como considerá-las constitucionais. Portanto, as cotas raciais nas universidades públicas, segundo o Supremo Tribunal Federal, são absolutamente compatíveis com o Estado Democrático de Direito e com o princípio da igualdade. Né? Não há Não, dúvida mais nenhuma sobre isso. não teria como ser diferente, né? Não teria como ser diferente. Aí você vê em salas de aula, poucos negros estão estudando. Sim, Poucos, poucos, poucos. E isso corta sim. o coração. Isso corta o Não, coração. e o interessante sobre as cotas é o seguinte, professor, mas veja só, se a gente, ao invés de cotas raciais, tivéssemos cotas sociais, esse é um dos argumentos, esse eu ainda tolero. Eu vou conversar com ele. Eu cito, por exemplo, o caso da UFAL. A UFAL foi interessante, porque a UFAL instituiu, a Universidade Federal de Alagoas, instituiu cotas sociais para alunos pobres oriundos da escola pública. E o que foi que ela descobriu quando foi fazer um censo desses alunos? Descobriu que a imensa maioria era brancos das cotas raciais. O que fez a UFAL refletir? Cadê os negros? O que a obrigou a responder esse dilema, abrindo cotas raciais e sociais.
né? Entendi. E as cotas foram um sucesso no Brasil. Você vai no curso de Direito hoje, que era um curso reservado aos brancos. Vai no curso de Tem que- Medicina, um curso historicamente reservado aos brancos. Você encontra os negros lá, Eu vi que né? aqui Pobres. medicina aqui em São Paulo, a quantidade de negros que estudam no curso de medicina é zero ponto alguma Sim, coisa. Não chega nem a ser 1%. sim. Será Olha, que a nenhum Universidade de exerce Campinas, médico? a Unicamp fez uma pesquisa e concluiu o seguinte, que se ela reservasse todas as vagas do curso de medicina só para negros durante um século, olha só, vestibular de medicina só para negros, durante um século, 100 anos, a quantidade de médicos negros só se equipararia a de médicos brancos formados pela Unicamp em 200 anos. Porque olha, eu juro a você que em toda a minha vida eu só fui para um médico que era negro. Um. Sim, Um. E quantas vezes sim, a gente já foi no médico? Quantos especialistas? Só vi um. perfeito. E um outro argumento sobre as cotas que eu gostaria de tratar, esse eu repudio, eu repilo, não deixa entrar na sala de aula, porque ele não é jurídico, não, Não tem veja, lógica. não tem lógica. O cara dizer assim, é o cara dizer assim, as cotas raciais ofendem o direito de igualdade. Por quê? Chega na universidade que for melhor. Ora, me Que explica isso teve. aí. Não, é o que teve boas oportunidades, né? Isso não É, existe. me explica isso aí. Como é que você é o melhor? Como é que você está em a tal da meritocracia? Se você começa a correr 5 metros depois do seu concorrente. Porque veja só, a lebre, a tartaruga, só ganhará da lebre, do coelho, numa corrida, enquanto em uma fábula. Porque o coelho vai ganhar sempre. O cara que estuda na escola privada vai sempre ganhar do cara que estuda na escola pública pelas inúmeras deficiências da precariedade da escola pública no Brasil. Com Então, certeza. se o Estado não impulsionar, se o Estado não engendrar políticas compensatórias, porque esse discurso assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tive escravo. Não, não é você. Não é Eu não sou você que tem uma escravo de dívida ninguém. histórica. Não é você que tem uma dívida histórica com os negros. É o Estado brasileiro. É o Estado brasileiro que tem uma dívida com os negros no Brasil e ele tem que pagar essa dívida. Sim, E sim. as cotas são uma verdadeira revolução no Brasil. Claro, um dia elas vão acabar, é da natureza delas, como se acabaram nos Estados Unidos. Mas elas cumpriram um papel importantíssimo nos Estados Unidos. Estão cumprindo o papel. As cotas, Nívia, elas desembranqueceram a universidade pública. Você encontra os negros agora nos cursos, que você só encontrava negros na minha época de FAO. Você só encontrava negros no curso de História, Geografia, Letras, Filosofia. Né? Mas no curso de Direito, Medicina, Odontologia, isso era curso para branco. Engenharia. Reservado historicamente para brancos. Não tinha nem Hoje direito de não sonhar com mais. isso, né? Hoje não mais. Hoje não mais. Então, as cotas foram uma revolução no Brasil. Quem era crítico às cotas hoje se rendem a elas. Né? Elas demonstraram uma proficiência, conseguiram inserir o negro, e elas são, para mim, um instrumento de inserção desse povo que foi vítima de um processo de exclusão terrível, terrível após a abolição Sim. na sociedade brasileira. E aí, uma das minhas discussões com o pessoal que fala que cota é bobagem, que todo mundo é capaz, que negro não é mais burro que branco, eu falo, o fato não é de ser burro ou de não ser, não é isso. É que há uma desigualdade gritante. Quantos Isso, negros tem no colégio particular? Quantos? isso, Pouquíssimos, pouquíssimos, assim, né? Em uma escola sei lá, com mais de 100 alunos, dois, três negros. Então, isso. assim, quem vai entrar na universidade? Esse pessoal.
Não é o pessoal do colégio público que vai lá ralar, né? Para estudar, para entender o que não aprendeu na escola, né? Aí eu vejo, aí eu até comentei hoje, eu falei, olha, por exemplo, eu estou fazendo mestrado em Portugal. Você chega em Portugal, os colégios, não existe colégio particular. Todos os colégios são públicos. Estuda milionário e estuda pobre no mesmo colégio. O governo ajuda, assim que faz a matrícula, eles ganham livro, ganham canetas, ganham tudo, tudo. Então, assim, há um incentivo para o estudo muito grande, que é diferente daqui. Sim. Você vai comparar um pessoal que estuda no colégio que paga aí 4 mil reais por mês, igual aqui. Aqui tem colégio bilíngue, que a galera já sai falando não sei quantas línguas. Então, assim, é USP, é Unicamp, é esse Sim, pessoal. Aí sim, você vai falar, não, e cadê os negros? Ou você ajuda, né? O ideal, qual seria o ideal? Todo mundo igual. Mas não sim. existe essa igualdade hoje. Exato. Eu estava ontem explicando para um primo que postou uma foto belíssima, uma gravura, né? Que mostra assim, de um lado, igualdade. É um menino, eu não sei se você já viu essa imagem, ela circula na internet. São dois meninos tentando ver alguma coisa no muro. No Tem um muro. grandão e um pequenininho. Aí, Umas igualdade. capinhas. Aí na outra imagem tem esse menininho com um banquinho. E ele fica do tamanho do grandão. Aí ele botou justiça. Não tem nada a ver com justiça. Isso tem a ver com outra concepção sobre igualdade, que é a ideia de igualdade material. Veja, dizer que todos são iguais perante a lei é importante. É um postulado fundamental do Estado de Direito, do Estado liberal. Né? Importante. A nossa Constituição afirma isso. Mas a nossa Constituição e as constituições pós-Segunda Guerra Mundial perceberam algo que era óbvio, que essa igualdade formal, a igualdade na lei, perante a lei, ela é insuficientemente capaz de promover a igualdade factual, real. Você dizer para o negro que ele é igual ao branco, na lei, ótimo, mas na vida real não é. Então, ou o Estado ajuda, por meio de medidas como essa, né? Ou o Estado ajuda, e ou não tem. Porque o discurso da meritocracia num país profundamente desigual como é o Brasil chega a ser cínico. É cinismo. Isso é discurso acadêmico. E Né? fora os que têm que trabalhar, né? Dados mostram que é a população mais pobre, eu acho que ele caiu. Voltou, voltou. E a Doutor, questão que a população negra é a população mais pobre, né? Quase 75%, né, da população brasileira, é isso? Que são mais pobres. Tem que entre os mais trabalhar mais pobres, cedo. Tem que trabalhar mais cedo. E aí você imagina, você quer competir uma criança que só estuda com a criança que estuda e trabalha? perfeito, perfeito. Não, eu dizia na sala de aula lá no SESMAC, nas turmas de amanhã, turmas da noite mesmo, mas turmas de amanhã, formado por pessoas que tentaram a UFAL e não foram aprovadas. Por quê? Porque são incompetentes? Nada disso. É porque o funil que leva ao FAO é muito estreitinho. Não entra todo mundo. Não é? Ora, se eles que estudaram nos melhores colégios de Maceió não passaram, imagine um negro pobre na escola pública que tem aula 6 meses e passa mais 6 meses sem aula. Né? Veja agora, por exemplo, essa questão do Enem, agora próximo, nesse momento de pandemia. Está o aluno da escola privada recebendo aula online, né, no seu tablet, no seu iPad, no Com seu toda estrutura, né? estrutura, e o cara da escola pública tendo que a mãe vai lá numa fila, pega uma sacolinha com atividades. Veja, o discurso da meritocracia num país profundamente injusto como o nosso, ele é um arrosto à inteligência, ele é cínico, né? Ele é desumano, inclusive. Desumano. Né? E as cotas vão nesse sentido, no sentido de diminuir essa distância no início da corrida. Né? O ideal é que não exista distância nenhuma, que eles partam no mesmo ponto de partida. Se não for possível, que ao menos se diminua essa distância. Né? Ah, não. O ideal seria colégios bons para todo mundo, né? Esse seria o ideal, uma educação de ponta para todo mundo, para o pobre, para o rico, para todo mundo, né? Isso seria o ideal. Eu não sei se a gente vai ver isso, não sei, um dia, não sei. Se os Pois é. netos dos netos, não sei, né? Enquanto isso não chega, vamos adotando políticas de compensação, de inserção do negro na sociedade. Porque se for esperar por isso, olha, Nívia,
Eu sou militante do movimento estudantil, movimento político, desde os 14, 15 anos. Eu já tenho 50. Tava um E pouco. uma das minhas bandeiras era, do partido que eu sempre militei, sempre foi a educação. De lá para cá não mudou nada. Não mudou praticamente nada. Eu diria até que em alguns momentos ficou até pior do que Eu na minha época. Eu ia falar isso, porque eu lembro do meu pai falando e da minha mãe que colégio público era de uma qualidade muito alta, né? Hoje em dia, os Isso. colégios particulares engoliram tudo, É verdade. né? Então, não tem nem o que falar. E aí a gente vê que o pessoal fala, não, mas teria que ter essa questão das cotas sociais, porque o branco pobre sofre do mesmo jeito e o negro gosta de se vitimizar, né? Eu falo, cara, não é possível que a população do Brasil, que tem milhões de negros, todo mundo seja assim. Não é possível. Sejam vítimas, Pois é. dramáticos, preguiçosos. Não tem Terrível. lógica. Não tem lógica isso. Lívia, olha, esses dados não são de um órgão comunista, não. São do Estado brasileiro, do IBGE, do Ministério da Justiça e do Estado de São Paulo. Das duas, uma, esses dados são falsos, não é? Ou então essas pessoas estão vivendo em outro mundo. Nesse mundo paralelo que estão criado por aí, tem até o Brasil paralelo. Então, Né? deve Nesse ser. que cabe o terraplanismo, nesse que cabe a ideia de que o nazismo é de esquerda, nesse que cabe que não há aquecimento global. Nesse mundo aí, realmente esses dados aqui são tudo mentira. É Né? verdade. Não há outra conclusão a se chegar senão essa mesma. De que esses dados ou são mentirosos, esses órgãos estatais estão produzindo mentiras, ou essas pessoas que contestam esses números, estão vivendo em outro mundo. É. Olha, eu sinceramente, neste momento, as cotas são necessárias. Necessárias. Não só, Necessárias. olha, veja só, eu sou um marxista. Eu defendo a superação do capitalismo. Acho até que numa sociedade melhor do que essa não vai ser preciso cota. Perfeito. Sou crítico à instituição permanente, ad infinito, ad eterno das cotas. Um dia ela chega a acabar. Agora, dizer que elas não são necessárias, como você mesma disse, são importantes e que surtiram os efeitos almejados no Brasil, isso é terrível, porque os dados são claros. É uma falácia dizer que as cotas empobreceram, acabaram com a qualidade do ensino nas universidades. Isso é mentira. Mentira. Estatísticas mostram, revelam. Tem uma publicação da Isto É, quando as cotas completaram 10 anos no Brasil, revelando que as cotas melhoraram o ensino no Brasil, o ensino público na universidade no Brasil. Sim. Não é? E a Isto É não é nenhum órgão da imprensa comunista, né? Não, sim, com certeza, né? Com certeza. E ainda tem aquela questão, né? O negro, quando ele consegue um lugar de posição assim boa, o cara ralou, mas sofreu pão com o diabo amassou, né? Não chegou fácil, não, como um branco chegaria, por exemplo. Aí, hoje mesmo, a discussão, até eu e a minha irmã estava discutindo, ela falou, mas também aí tem mulheres, também. Eu falei, também. Porque quantas Também. vezes eu vejo, assim, os salários são totalmente desproporcionais entre homens e Sim. mulheres. E muitas Sim. vezes os caras não são nem tão bons quanto as mulheres. Exatamente. É uma pauta, veja só, eu acho, a única crítica que eu faço é quem faz dessas pautas uma pauta única para o resto da vida. Eu acho que essas pautas, chamadas as pautas identitárias, são importantes, mas todas devem convergir para uma pauta única, qual seja a superação do capitalismo. Né? Superação do capitalismo. Mas defender as mulheres contra a exploração, os negros contra a exploração, os índios contra esse ambiente de precariedade no qual eles vivem a vida inteira, que o Estado brasileiro sempre respondeu mal à questão indígena. Enfim, é uma premência. Sim. Né? É uma premência. E olha, é difícil você ser militante dessas bandeiras no Brasil, ser hostilizado, uma amiga agora me confidenciou que está sendo agredida nas redes sociais porque é defensora da pauta negra, então, enfim, é difícil, mas não podemos baixar a cabeça, temos que ser resilientes, persistir, como diria
como diria o Caetano na música, é preciso estar atento e forte. Né? Não baixar a cabeça. Com certeza, professor. E nós já estamos falando 56 minutos. Daqui a pouco a live cai novamente. E dessa vez quando cai, o Instagram nos transforma em educados. Quando dá 1 hora, ela derruba a live, você nem se despede. Não dá nem tempo de dizer tchau, pessoal. Mas, Lívia, deixe-me dizer o seguinte. Primeiro, agradecer muito por essa oportunidade que você nos deu de falar sobre isso. É um tema que eu voltei a escrever sobre isso, porque eu passei, quando você entra no mercado, você sabe disso, você faz do seu tema a coisa da sua vida. Né? Minha mulher não aguentava mais ouvir falar sobre o meu tema, sobre a expansão do ensino jurídico. Não aguentava mais falar. Até meu filho, coitado, 9 anos, não aguentava mais. Mas eu voltei a escrever sobre racismo estrutural, relendo os clássicos e lendo coisa nova, como esse livro aqui, vou mostrar de novo. Necropolítica, do filósofo camaronês Achille Mbembe. Tem alguns chamam Aquiles, mas como ele é francês, como é camaronês e camarão, a segunda língua, né, do colonizador é o francês. Meu pai, que fala francês, disse que a pronúncia mais adequada é Achille Mbembe. Escreveu esse livro que mostra como os estados se organizam para matar a população pobre, a população negra. Né? Mas eu gostaria de concluir essa live dizendo um poema. Por favor. Eu escrevi esse poema na epígrafe da minha dissertação, da minha monografia, TCC, da graduação. É um poema de um autor brasileiro, de um poeta negro brasileiro chamado Solano Trindade. Por favor. O nome do poema é F da P. F da P. São as iniciais daquele poema. Começa assim. Amor, um dia farei um poema como tu queres. Dicionário ao lado, um livro do vocabulário, um tratado de métrica, um tratado de rimas. Terei todo cuidado com os meus versos. Não falarei de negros, de revolução, de nada que fale do povo. Serei totalmente apolítico ao versejar. Falarei contritamente de Deus, do presidente da República, como poderes absolutos do homem. Neste dia, amor, serei um grande F da P. Solano Trindade. É isso. Não podemos deixar de falar sobre esses temas. Não. Mas como diria uma outra grande figura, que é Ernesto Che Guevara, né? Temos que endurecer, mas sem perder a ternura. Veja, estamos discutindo um tema tão cáustico e agora terminamos com um poema. Né? Ainda que contundente, né? Um poema. Muito legal. Professor, eu que te agradeço assim imensamente, né? Lhe ver foi assim uma felicidade muito grande, tá? Muito grande mesmo. Você fez parte da minha história, você e seu pai, saiba que marcaram a minha vida assim jurídica e me fez pensar, né? Ser uma pensadora, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo, é pensar, não ir pela cabeça dos outros, mas pensar. Isso foi assim sensacional e não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. Eu só agradeço demais e mande meu abraço e meu beijo para ele, por favor. Farei isso. Tá? E pessoal, muito obrigada, vocês também que nos assistiram até o final. Marquinho, beijo para você, querido. Quando eu for para Maceió, quero lhe dar um cheiro. Faço questão da gente se reencontrar. Por favor. Viu? Beijo, professor. Tchau para vocês. Um abraço. Beijo, querida. Tchau.